Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para nós estarmos hoje trazendo um tema interessante para nós estarmos transmitindo para você nesse dia chamado hoje. Nós vamos estar falando sobre o propósito de Deus para a vida de cada ser humano sobre a face da terra. Você sabia que a Bíblia nos ensina que Deus tem um propósito específico na vida de cada ser humano sobre a face da terra, sobre a vida daqueles que já passaram? Deus teve um propósito específico sobre a vida daqueles que estão nesse momento vivenciando este momento atual sobre a face da terra e possivelmente sobre a vida daqueles que ainda hão de vir. Então nós vamos estar falando sobre quatro realidades contidas nesse tema, o propósito de Deus na vida de cada ser humano. Mas antes de nós seguirmos, eu gostaria que você desse um likezinho aí, não esqueça, né, antes de nós avançarmos. E depois, se você não gostar, você tira o like, né? Você aí só muda a posição, tá? E se você quiser, você também pode, eu lhe peço por gentileza que você possa estar compartilhando, tá? Para que outras vidas sejam abençoadas também e venham compreender mais um pouco acerca desse tema. Tá joia? Então vamos lá. Propósito de Deus para a vida de cada ser humano sobre a face da terra. Primeiro, o que é o propósito? Propósito é intenção, né? Um projeto, é uma finalidade. Então, o propósito, quando nós falamos, na verdade, do propósito de Deus para a vida de cada ser humano, como nós estamos falando aqui agora, nós estamos falando que existe uma finalidade, existe um projeto, existe uma intenção de Deus, na verdade, por detrás da tua vinda aqui sobre a face da terra. Ninguém veio à terra por um acaso, ninguém chega à existência simplesmente como se caísse de um paraquedas aleatoriamente falando, né? Existe uma intenção divina. Deus tem um controle sobre todas as coisas, então Deus também tem controle sobre a tua vinda sobre a face da terra. Bem, nós vamos estar falando sobre a primeira verdade contida nesse tema de hoje. A primeira verdade é: existe um propósito específico para a sua vida. Isso mesmo. Existe um propósito específico para a sua vida. Você não veio aqui por um acaso. Você não veio aqui simplesmente para nascer, se desenvolver, né, crescer, envelhecer, morrer e acabou. Não. Deus tem um propósito específico através da tua vinda sobre a face da terra. Eu vou estar deixando um texto das Sagradas Escrituras que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 4, versos 5 a seguir, que nos fala acerca de um propósito que Deus tinha na vida do profeta Jeremias. Vamos lá. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas que sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Esse texto nos faz compreender, não é? Como Deus controla a vinda de cada ser humano sobre a face da terra. Jeremias era um judeu, né? Mais especificamente morava na tribo do sul, não é? Ou tribo de Judá. E um dado momento da sua vida, ele teve um encontro muito específico e esclarecedor com Deus, não é? Deus, na verdade, aproxima-se de Jeremias e traz para Jeremias esse esclarecimento acerca da vontade dele específica para a vida de Jeremias. Deus, então, chega para Jeremias e explana para Jeremias: olha, eu tenho um plano na sua vida, não é? Você vai ser profeta. E neste período, não é, bíblico, era muito comum Deus usar os profetas para estar falando com o seu povo, né? Alertando, exortando, animando, né? Incentivando o seu povo. Então Deus utilizava-se dos seus profetas, né? Então o ministério profético era um ministério que estava sempre muito em evidência e era respeitado também na nação israelita, não é?
reconhecido, na verdade, era reconhecido na nação israelita. Eles sabiam que Deus tinha os seus profetas específicos na terra, e quando Deus queria falar com eles, Deus usava esses profetas, tá? Quando Jeremias recebe aquela mensagem, Jeremias não se reconhece enquanto profeta, porque ele olhava para si e não reconhecia ainda as habilidades necessárias para que ele pudesse ser um profeta. É tanto assim que ele diz assim, Senhor, eu sou uma criança ainda, ou seja, não tenho experiência nenhuma de profeta, e eu nem sei falar. Aí o Senhor fala, não diga que você é uma criança, que você não sabe falar, porque onde eu te mandar, e tu vais. E assim aconteceu, meus irmãos. Deus trouxe esse esclarecimento para Jeremias, e quando nós estudamos o livro de Jeremias, nós vamos estar observando que Jeremias se tornou, na verdade, um grande instrumento na mão de Deus. Foi um dos maiores profetas que nós temos no Velho Testamento, e também um dos maiores profetas que a nação israelita já teve, não é? E um grande instrumento, de fato, nas mãos de Deus. Então, cumpriu-se cabalmente o que Deus havia falado para ele, não é? Então, a Bíblia nos traz esse respaldo, que Deus tem um chamado específico na vida de cada um. Aconteceu na vida de Jeremias, aconteceu na minha vida, e na sua vida também não é diferente. Então, esta é a primeira verdade. Existe um propósito específico. Pastora, mas qual é o propósito específico na minha vida? É só Deus mesmo para estar, através do seu Espírito, te conduzindo, né? Ou te fazendo entender qual é o propósito dele para a sua vida, não é? E a melhor maneira de nós sabermos é nós estarmos sempre pedindo a ele orientação e esclarecimento acerca da sua vontade para a nossa vida. O que é Deus realmente, ou qual é o propósito que tens a realizar na minha vida. E também, na verdade, à medida que nós vamos avançando na nossa caminhada, nós vamos percebendo algumas habilidades específicas, não é? Para certas áreas. Então, a gente vai observando, não é? A gente vai observando aptidões para certas áreas. Com certeza, essas aptidões, as atribuições ou essas habilidades têm a ver com o propósito de Deus nas nossas vidas. Mas o que nós não podemos nos enganar ou deixar de acreditar é que Deus tem um propósito específico para a vida de cada ser humano sobre a face da terra. Ainda que como Jeremias, neste momento você olha assim e não se perceba, mas eu não tenho capacidade alguma, eu não tenho habilidade alguma, atribuições nenhuma, não dou para nada. Pare com isso. Deus tem um propósito específico, uma finalidade para realizar, para cumprir na vida de cada ser humano. Se você não se reconhece ainda, você pode estar pedindo ao próprio Deus, e com certeza ele vai te esclarecer como esclareceu para Jeremias. Vamos à segunda verdade, né, contida nesse tema de hoje, né? O propósito nos persegue, já estava dentro de nós. Não tem como nós fugirmos do propósito de Deus para as nossas vidas, não é? Porque o propósito de Deus nos persegue. A gente sente que nós somos chamados. Podemos não saber especificamente qual é o chamado de Deus para a nossa vida, o propósito que Ele tem para nós, mas nós sentimos que algo nos atrai. Algo nos atrai. Então, nós não podemos fugir do que Deus tem para as nossas vidas, porque está dentro de nós, é inerente ao ser humano, está dentro de mim, está dentro de você, está conosco. Então é impossível nós fugirmos de nós mesmos, né? É impossível nós fugirmos de algo que está dentro de nós, não está alheio a nós, está dentro de nós. Então nós não podemos fugir. Quando nós fugimos ou tentamos fugir desse propósito, essa finalidade de Deus para as nossas vidas, há um vazio imenso dentro de nós, não é? Há um vazio. Freud diz que nós somos seres em falta, e é uma verdade. Lembrando que Freud foi o pai da psicanálise.
Então, ele fala que o ser humano é um ser em falta. E é verdade. Essa falta se dá quando nós estamos longe do centro da vontade de Deus do centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós fugimos do propósito que o Criador estabeleceu para cada um de nós, nós sentimos de fato um vazio imenso dentro de nós. Porque é essa cobrança interior, não é? A necessidade que nós temos de preencher algo que está faltando. Este algo, eu acredito que é justamente estar no centro do propósito de Deus para as nossas vidas. Eu vi uma declaração de uma atriz global muito bem sucedida, reconhecida em todo o Brasil, não é? E ela diz assim que ela sente um vazio muito grande na sua vida. Ela tem fama, não é? Ela alcançou a fama, não é? Atriz de televisão, de cinema. Nós a conhecemos. Ela é bem sucedida financeiramente. Ela disse que já tentou de toda forma possível preencher este vazio dentro dela, mas ela não consegue. Então, o ser humano, quando ele está longe do centro do propósito de Deus para a sua vida, da finalidade de Deus para a sua vida, ele não consegue ter paz. Então, essa é a segunda verdade. Nós não podemos fugir da finalidade que Deus estabeleceu para as nossas vidas, ao nos permitir a existência. A terceira verdade. Existe um tempo de preparação. Nós nascemos brutos, não é? Em relação ao propósito que Deus tem para as nossas vidas. Mas à medida que nós vamos caminhando a nossa vida, não é, aqui na Terra, Deus vai nos preparando. Então, experiências que nós passamos, diversas, em todas as áreas da nossa vida, em diversidade de momentos da nossa vida, Deus nos conduz. Ou Deus vai nos conduzindo para que as habilidades que nos proporcionará nós realizarmos o propósito dele na nossa vida, elas vão sendo trabalhadas, não é? Essas habilidades. Então, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, ele diz assim, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus vai moldando o nosso caráter, não é? Em todo sentido falando, e também lapidando as nossas habilidades para que nós possamos chegar ao centro do seu propósito. Jeremias, no momento que Deus trouxe a revelação para ele não estava ainda pronto, mas pelo menos ele ficou mais atento a partir daquele momento, sabendo que Deus tinha um propósito para a vida dele, e que Deus iria continuar trabalhando no caráter, nas habilidades necessárias que ele precisaria. E Deus ia continuar trabalhando para que no momento oportuno ele viesse ser um instrumento poderoso na mão de Deus. Então, comigo você também não é diferente. Então, se você está achando assim, Deus não tem nada para fazer na minha vida, mas nesse exato momento Deus está trabalhando com você, de alguma forma. Através das experiências que você vai ter na sua vida diária, Deus está trabalhando com você, Deus está lhe ensinando de alguma forma, lhe preparando para que, se você oportunizá-lo, ele vai estar cumprindo assim o seu propósito na tua vida. A terceira, não é? A quarta. É a quarta e última verdade que nós podemos estar extraindo desse tema. O diabo, nosso adversário, ele tentará impedir de toda forma possível que o propósito de Deus não se cumpra na minha vida, nem na tua vida. A palavra do Senhor nos diz na carta aos Filipenses, na carta aos Efésios, capítulo 6, que nós não temos que lutar nem contra a carne, né, nem contra o sangue, ou seja, não é contra o ser humano a nossa briga diária, deve ser na nossa guerra. A nossa guerra diária não deve ser contra o próximo, nosso próximo,
Mas a palavra do Senhor nos ensina que a nossa luta é contra os principados, as potestades, os dominadores, as hostes espirituais da maldade. Ou seja, a nossa luta é contra o reino das trevas, que tenta nos impedir de toda forma possível para que nós não avancemos e nem adentremos no centro da vontade de Deus. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós encontramos paz interior, nós sentimos satisfação, não é? E alegria, e também seremos instrumento de Deus para abençoar o outro, não é? Para abençoar a sociedade, para abençoar a humanidade. Então, o adversário ele não quer isso, né? Porque a função de Satanás, como o próprio Jesus falou, que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Então, o diabo não nos quer ver no centro da vontade de Deus, no centro do propósito de Deus, no centro da finalidade de Deus, porque seremos uma bênção para as nossas próprias vidas e para a vida do outro, não é? Então, só nós que podemos impedir o propósito de Deus se cumprir nas nossas vidas. Às vezes nós retardamos e às vezes nós não permitimos que o propósito de Deus se estabeleça na nossa vida. Quantos seres humanos vêm a essa terra e não se inserem no centro do propósito de Deus, se desviam do centro do propósito de Deus e partem dessa terra achando que a sua vida foi em vão, não teve sentido, e outros se desviam de tal forma do centro da vontade de Deus, sendo instrumentos na mão do maligno para causar mal a si e ao outro. Então que nós possamos estar nos atentando para essa realidade. Nós não viemos aqui em vão. Ninguém veio a essa terra em vão. A nossa existência não é meramente por um acaso. Nós não caímos aqui de paraquedas. Deus tem o controle da minha vida e da tua vida. Quando nós estávamos sendo formados, antes mesmo, na verdade, nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, Ele já estava nos acompanhando. Quando nós estávamos sendo gerados, não é? Ou seja, naquele momento antes da geração, quando no momento da fecundação, quando milhões de espermatozoides estavam correndo para se encontrar com o óvulo, não é? E quando depois milhares morreram e restaram apenas centenas, e depois apenas um que trouxe a minha existência, esse um que trouxe a tua existência, Deus estava controlando tudo isso, não é? Não foi por um acaso que você venceu milhões, né, de espermatozoides e que eu venci. Deus estava controlando, né, a nossa fecundação para que eu pudesse estar aqui hoje, para que você pudesse estar. Deus te ama e você não está aqui em vão. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante esse rosto e te dê a paz. Fique com Deus, um beijo no teu coração. Não esqueça nunca, você é muito especial para Deus. Deus te abençoe e não esquece de dar o seu like.